A mensagem de bênção do primogênito é a mensagem mais importante que uma pessoa pode ouvir e receber. E essa mensagem de bênção do primogênito sempre esteve na boca de um homem. E esse homem sempre foi um profeta. Por isso, quando José, sendo também profeta, soube que seu pai estava enfermo, estava doente, ele compreendeu que já tinha chegado o tempo para a sua partida. E José, deixando os negócios do faraó, José, deixando o trono do faraó, sendo José o segundo no trono do faraó, ou seja, estando sentado à mão direita, à destra do faraó, no trono do faraó, sendo esse tipo e figura do Senhor Jesus Cristo sentado à destra do Pai no céu, diz que José, quando soube que seu pai estava doente, tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foi com eles à terra de Gósen. E se apresentou diante do seu pai, porque José estava buscando algo muito importante. José estava buscando uma bênção muito grande para ele e para seus filhos, o qual cada pessoa deve imitar, tanto para ele como para seus filhos. E o que José estava buscando quando foi até onde se encontrava Jacó, ou seja, Israel, na terra de Gósen? José estava buscando a coisa mais importante que um homem deve buscar e está chamado a buscar enquanto vive neste planeta Terra. E deve imitar José. José é um homem perfeito. Não se encontrou nele falta alguma, por isso é tipo de Cristo e é tipo de Cristo em sua primeira e em sua segunda vinda. José deixou os negócios terrenos do faraó, deixou os negócios terrenos do reino que ele estava administrando. José entendeu que o mais importante para o ser humano não é o que pode obter neste planeta Terra, não são os bens materiais, não são as responsabilidades terrenas que ele tiver, nem os bens materiais que ele possui, pois esses são os acréscimos que se tem aqui na terra. José deixou tudo isso, porque o primeiro para José não foi, ou não era, o terreno, mas o celestial. E ele sabia que o que ele desejava o tinha um homem, e era seu pai, e era um profeta, e era o profeta correspondente para aquele momento, para trazer uma bênção. José sempre esteve buscando a bênção de Deus, e por isso ele teve muitos problemas, até com seus próprios irmãos, os quais eram maiores do que eles, mais velhos do que ele. Assim que José, deixando os negócios terrenos, os bens terrenos, as responsabilidades terrenas, se foi ao lugar onde estava a bênção de Deus.
com o propósito de ver a pessoa que tinha essa bênção de Deus para lançá-la antes de morrer. José deu o primeiro lugar ao programa de Deus, à bênção de Deus, a palavra de Deus que estava na boca de Jacó e que tinha que, nesse tempo, nesse momento, falar uma palavra de bênção. José queria escutar a bênção do seu pai antes de morrer. E ele queria, com seus filhos, ser o primeiro que escutasse seu pai lançando a bênção aos seus filhos. Perceberam a bênção que ele desejava receber? A primeira bênção da boca do seu pai e profeta Jacó ou Israel. Essa primeira bênção é a bênção do primogênito. Porque a primeira bênção que se lança, a primeira bênção que estes patriarcas lançavam antes de partirem, era a bênção ao primogênito. E José não era o primogênito, mas José buscou essa bênção para ele e seus filhos, como a buscou também Jacó. E Jacó, mesmo que era mais novo, menor que Esaú, conseguiu essa bênção. Agora, vejam vocês que José conseguiu essa bênção do primogênito para ele e seus filhos. E a parte dos seus filhos passou diretamente a ele, sendo falada por Israel. Agora, há pessoas que não compreendem o que é a bênção do primogênito e não fazem como José fez e não têm o cuidado necessário para buscar e conseguir essa bênção do primogênito e dão mais importância às coisas terrenas, dão mais importância às coisas que perecem, perecíveis. Mas José não pensava nessa forma, mas que José sabia que a bênção de Deus é a que enriquece. É a bênção de Deus a que permanece para sempre. Portanto, José não esteve apegado às coisas terrenas que ele possuía, as quais Deus tinha dado. E estava buscando algo maior do que aquilo que ele já possuía. Estava buscando a bênção que tinha que sair da boca de Israel, o homem e profeta que tinha que lançar essa bênção. E essa bênção se cumpriria na terra prometida. Todas as bênçãos do primogênito serão cumpridas plenamente na terra prometida, onde cada um dos filhos de Deus terá herança, conforme a bênção que Deus lançará sobre cada um dos seus filhos. Agora vejam vocês que esta bênção era muito importante para José e seus filhos. José queria que seus filhos recebessem
na terra prometida, uma bênção muito grande, e entrasse na terra prometida. Mas José, pela fé, ele não ficou quieto lá no reino e trono do Egito, mas que ele se moveu em cena, onde estava o homem com a bênção do primogênito, e se moveu com seus filhos. Um exemplo muito formoso do que nós devemos fazer com nossos filhos. Sair com eles para o lugar onde a bênção de Deus estiver, para que eles também recebam a bênção de Deus e tenham herança na terra prometida. Tenham herança na vida eterna. Agora vejam vocês, depois que abençoou a José e seus filhos, depois no capítulo 49 e versículo 1 em diante, encontramos uma coisa muito importante. Encontramos que Jacó, ou Israel, diz, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos, para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Anunciarei o que a vocês acontecerá no futuro. E o que aconteceria, ou tinha que falar Jacó por revelação divina. Mas já tinha abençoado a José e seus 2 filhos. Portanto, a primeira bênção, que é a bênção do primogênito, já tinha levado quem buscou essa bênção. Quem buscou com sua família, essa bênção a levou primeiro. Por isso, quando depois vai abençoar os seus outros filhos, diz, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Agora, temos também que ver que nesta mesma ocasião em que abençoa os demais filhos, depois lança outra bênção sobre José. Agora, diz, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. A quem eles tinham que ouvir? A Jacó, a Israel. Não é ouvir a qualquer pessoa para receber a bênção que corresponde ao tempo em que a pessoa está vivendo, mas ao profeta que Deus tem em cena para esse tempo, com a bênção que corresponde para esse tempo, porque nenhuma outra pessoa tem a bênção que os filhos de Deus necessitam nesse tempo. Se a pessoa diz, não, mas se onde quer é o mesmo, não é o mesmo, onde quiser, qualquer lugar. Não é o mesmo no lugar que corresponde, que Deus assinalou e tem a bênção. Não é o mesmo que outro lugar que Deus não assinalou e que Deus não tem essa mensagem de bênção. O lugar correto para cada filho de Deus estar é o lugar onde ele tem a bênção correspondente para esse tempo e escutando por meio do mensageiro que ele tem para esse tempo. Fora desse lugar, não escutará a bênção de Deus para esse tempo. Agora diz, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, agora começa com o mais velho. Rubem, tu és meu primogênito,
minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, turbulento como as águas. Não serás o mais excelente. Não serás o primogênito. Quanto à bênção, não serás o mais excelente, pois agora vejamos como uma pessoa pode perder a bênção de Deus. Como uma pessoa pode perder essa bênção de primogênito, porque correspondia a bênção do primogênito a Rubem. E por algum motivo, encontramos que através da história bíblica, houve pessoas que perderam a bênção do primogênito. Estudamos, ouvimos o caso de Esaú. Esaú perdeu a bênção do primogênito porque quando teve fome, ao regressar do campo de caça, do bosque, Jacó tinha uma comida preparada e Esaú veio cansado. Como nós dizemos algumas vezes quando chegamos cheios de fome e dizemos, estou morto de fome. E assim disse Esaú. Agora pediu comida porque tinha fome. Jacó, o qual estava buscando a bênção do primogênito desde que estava no ventre da sua mãe, disse, bom, eu te darei desta comida que tem aqui, mas me vende a primogenitura. Não tem dinheiro, não tem nada, não tem caça. Chegou sem nada. Não tem nada para comer. Portanto, o único que podemos fazer, o único negócio que podemos fazer é que tu me vendas a primogenitura. Uma coisa que nem se via, uma coisa que não podia dizer, aqui a tens. Mas as coisas mais importantes da vida do ser humano não podem ser tocadas, não podem ser palpadas, não podem ser vistas pelo olho humano, só por fé. E Jacó, por fé, pela fé, ele creu que pela palavra que ele pediu, se ele a desse, isso tinha valor, era válido diante de Deus, porque Deus tudo opera, tudo ele criou pela palavra. Assim que Jacó conhecia o poder da palavra e mais no assunto da bênção do primogênito. Assim que vem da minha primogenitura. Esaú disse, eu vou morrer de fome. E do que me vale a primogenitura se eu morro? De que me valeria ter a primogenitura se eu vou morrer de fome nesse momento? Como muitas pessoas fizeram e fazem atualmente e farão. Esaú mudou, trocou a bênção, o espiritual, o que realmente tinha valor, por algo terreno, por suprir uma necessidade terrena, pelo desejo e necessidade da pessoa, por um desejo e necessidade biológica, por um desejo e necessidade terreno. Ele vendeu a bênção espiritual.
E por isso a Escritura diz a Jacó amei. Jacó, quem buscava a bênção espiritual, e não importava o terreno. Não importou toda aquela comida que ele tinha preparado. Tinha passado trabalho para preparar essa comida. Mas quando se tratava do espiritual, ele trocava o terreno pelo espiritual. Por isso Jacó é um bom negociante. Você encontra que tudo que ele fez e todos os negócios que ele fez foi negociando o terreno pelo espiritual. E por isso Deus disse a Jacó amei. Todo aquele que busca o espiritual e que luta pelo espiritual e que sacrifica o terreno para obter o espiritual e que não poupa o preço que tiver que pagar para conseguir o espiritual, escutará sempre essas palavras que Deus disse a Jacó. A Jacó amei. E assim é para cada pessoa que busca o espiritual, mesmo que tenha que deixar o terreno, se lhe é um estorvo, uma atrapalhação, ou mesmo que tenha que usar o terreno e negociar para obter o espiritual, obter a bênção do primogênito. Esaú comeu toda a comida e ficou mais contente, o mais feliz. E como dizem alguns, barriga cheia, coração contente. Isso, Esaú pensou como algumas pessoas pensam. Quando trocam o espiritual para obter o material. Quando o negócio bom é trocar o material, o terreno pelo espiritual. Algumas pessoas são como Esaú, mas há outros como Jacó. E se a coisa é para receber a bênção do primogênito, pois é bom ser como Jacó e não como Esaú. Algumas pessoas como Esaú dizem: bom, eu não sabia que ia ter tantas provas, tantas lutas. Eu não sabia que ia ter problemas. Eu não sabia que por buscar a bênção espiritual e estar no programa divino iam me afetar as coisas no meu lar com minha família, ou no meu trabalho, ou com o chefe, ou no social, ou no econômico. E deixam a bênção espiritual e dizem: eu não continuo em frente. E vão para o terreno. Porque amam mais o terreno, o perecível, do que o espiritual, do que o programa de Deus. E não sabem que fazendo isso, estão perdendo a bênção celestial. Mesmo que de momento, quando eles fazem essa mudança, dizem: vem, agora prospero, agora me resolveram esses problemas, agora estão contentes os meus, a minha família já está contente porque já não estou nesse programa espiritual. Assim aconteceu a Esaú. Já tinha resolvido o problema da fome, já não morria de fome. Já estava muito contente. E Jacó, como vendeu ou trocou a comida pela primogenitura, pois Esaú estava muito contente. Já não tinha fome, já não morria de fome. O melhor, Jacó estava morto da fome, porque não comeu. Deu para Esaú.
Mas estava o seu coração cheio de alegria e de felicidade, porque tinha conseguido esse negócio, a primogenitura, nesse negócio que tinha feito com seu irmão. Seu irmão talvez pensou, Esaú talvez pensou, ele crê que a primogenitura vai ter porque me deu essa comida, e eu disse, é tua primogenitura. Mas Jacó, por fé, creu. E as coisas de Deus, as promessas de Deus se recebem pela fé. Pela fé, Jacó fez esse negócio o melhor negócio da sua vida. Assim que Esaú podia olhar a Jacó e dizer, olha, que tonto este. Está morto de fome. Eu comi tudo que preparou. E já estou muito contente e agora ele está morto de fome. Mas Jacó estava sofrendo temporariamente uma situação terrena, mas tinha algo eterno. E quando um filho de Deus, pela fé, agarra uma promessa eterna, como é a primogenitura, mesmo que morra de fome, mesmo que tenha perdido tudo na terra, ou tem tudo no céu. Agora vejam vocês que mais adiante, quando chegou o tempo para Isaac lançar a bênção sobre o primogênito, Jacó disse, eu já fiz esse negócio, e esse negócio, como eu fiz pela fé, esse negócio contou diante de Deus, mas a palavra de Deus sempre veio aos profetas. Assim que me falta que um profeta lance essa bênção do primogênito, fale essa bênção do primogênito sobre mim. E eu sei quem é esse homem. Com essa palavra que ele falar, será confirmada essa primogenitura diante de Deus. Assim que ele inventou com sua mãe tudo o que tinha e necessitava, o que tinha que fazer e o que necessitava fazer. E a mãe de Jacó, ele teve medo no princípio e disse à sua mãe, quando ela disse, olha filho, teu pai vai lançar a bênção do primogênito, vai abençoar. Esaú disse, vai de caça e consegue caça, casse algo e traga, prepara um guiso, um cozido, um guisado e traga aqui para eu comer e depois te abençoar. Não tinha dito nada a Jacó, mas a Esaú, porque era o primogênito. Mas a mãe escutou e depois que Esaú se foi, disse a seu filho Jacó, filho, teu pai enviou Esaú, teu irmão, a buscar comida, carne, a caçar, para comer teu pai do que ele preparar e depois lançar a bênção do primogênito. Mas Jacó tinha dito à sua mãe que ele já tinha comprado a primogenitura do seu irmão. E sua mãe, como toda boa mãe, luta pela bênção de Deus para seus filhos. Disse, filho, vamos nós preparar uma comida. A comida, eu sei o gosto do teu pai. Se sou eu quem cozinhei a teu pai toda a vida, como não vou saber o gosto dele? Vamos preparar um cabrito. Vamos preparar algo. Eu sei o que vamos preparar. Algo parecido ao que teu irmão pode trazer.
E então apresentamos ao teu pai para que teu pai te abençoe. E ele disse, mas mamãe, se eu sou sem pelos, não tenho pelos, e meu irmão é peludo. Filho, recordem que a fé resolve tudo. Filho, isso não é problema. Tomamos a pele do animalzinho que matarmos e colocaremos sobre teus braços. Mamãe, mas e se o papai perceber que sou eu e não Esaú? E ao invés de me abençoar, me amaldiçoa? Porque Jacó sabia que o que por palavra de Deus na boca de um profeta for falado, isso assim permanece. Se é bênção, bênção fica para essa pessoa. Mas se é uma maldição, não há ninguém que atire. Assim que Jacó estava temeroso. E sua mãe disse, olha, filho, vamos fazer o que eu te digo. Ou seja, não lutou tanto no meu ventre, não me deste tanto problema, e essa luta no meu ventre que por pouco eu morro. Pela luta que vocês tinham lá e agora que está a tua mão, está aí. Hoje é o dia da bênção do primogênito. Hoje é o dia de maior festa. É domingo espiritual. E vai deixar perder essa oportunidade? Vamos fazer um negócio, você e eu. Se ele percebe, e ao invés de te abençoar, te amaldiçoar, toda a maldição caia sobre mim. Já aí Jacó se tranquilizou, porque Jacó o que estava buscando era a bênção do primogênito. Veja você que quando houve um risco de não receber a bênção do primogênito, mas uma maldição, Jacó teve temor. Mas quando viu uma solução e que a maldição não podia cair sobre ele porque ele tinha a bênção do primogênito, porque ele tinha comprado a primogenitura. E se caísse alguma maldição, cairia sobre sua mãe? Bom, pois aqui em frente que vamos, prepararam tudo. E quando já tem tudo preparado, colocam a roupa de Esaú. Sua mãe buscou roupa de Esaú, colocou por cima. E então vai para seu pai Jacó com essa comida. E diz, pai, o Senhor me proveu o que eu saí a buscar. O que Jacó tinha saído para buscar era a primogenitura, mas o que Isaac estava esperando era a comida. Agora vejam vocês que outra vez com comida, com algo terreno, ele vai em frente para buscar a bênção do primogênito. Assim que trouxe e preparei um cozido, um guisado, e trouxe para que tu comas e me abençoes. Eu sou teu filho, Esaú, teu primogênito. Reclamando o quê? A bênção do primogênito. Quando Isaac o escuta, soou estranho, porque a voz de Jacó era diferente da voz de Esaú. E mais os pais conhecem os seus filhos pelas suas vozes. E mais um cego, porque Isaac já estava cego. Assim que Isaac percebeu que não era a voz do seu filho, mesmo que dizia que era seu filho, e diz, meu filho, se aproxime. E então tocou seus braços
e viu que era peludo. Depois disse: meu filho, te aproxime mais para te beijar. O beijou, mas não era por beijá-lo, era por usar outro dos sentidos. Usou o ouvido primeiro. Quando escutou a voz, depois usou o tato. E depois ia usar o olfato. E quando se aproximou e o beijou, disse: são os braços de Esaú, peludos. Esse era o cheiro do campo, o cheiro de Esaú, mesmo que é a voz de Jacó. E o abençoou com a bênção do primogênito, com a bênção que lhe correspondia àquele filho mais velho, que desprezou a bênção de Deus, desprezou essa bênção do primogênito, desprezou as coisas espirituais de Deus, desprezou o programa de Deus da primogenitura e lançou essa bênção a Jacó. E depois Jacó seguramente, que quando escutou essa bênção e terminou, Isaac de lançar essa bênção, foi correndo, antes que Isaac percebesse ou algo acontecesse e Isaac quisesse cancelar essa bênção. Mas Isaac sabia que não podia ser cancelada. Depois que comeu e abençoou Jacó, e Jacó se foi, muito contente. Novamente, veio com comida e foi sem comida, mas com a bênção do primogênito, com essa mensagem falada. Onde está essa bênção do primogênito? Cambiado lo terrenal por lo celestial. Tinha trocado o terreno pelo celestial. Outro bom negócio de Jacó com a ajuda da sua mãe. E isso é muito bom, que a mãe sempre ajude aos seus filhos a buscar e a receber a bênção de Deus. A que não fizer é uma negligente e não está cumprindo com o propósito divino para o qual e pelo qual teve filhos aqui na terra. Em palavras mais claras, é uma mãe inútil. Não ama tanto seus filhos como ela pode dizer que os ama. Porque uma mãe que ama seus filhos deseja que eles vivam eternamente na eternidade com Deus. Jacó recebeu a bênção do primogênito. Depois, quando regressou, seu irmão, dizendo: pai, aqui trouxe a comida do que cacei, para que comas e depois me abençoes. E quando Isaac escutou a voz de Esaú, seu filho mais velho, se comoveu e chorou, gritou: meu filho, teu irmão Jacó veio com engano e tomou a bênção. Ele veio e eu o abençoei.
y e será bendito. Ou seja, ninguém poderá lhe tirar essa bênção, mesmo que ele fez o que fez para receber essa bênção. E então Esaú o encontramos pagando as consequências de ter menosprezado a primogenitura e tê-la vendida ao seu irmão Jacó por um prato de lentilhas. Quem perde e menospreza a bênção de Deus por coisas terrenas não sabe o que está perdendo, até que chega o dia em que receberá o pagamento que lhe corresponde. Até que chegue o dia da recompensa. Agora Esaú disse ao seu pai: mas papai, come e me abençoe. Não tens outra bênção? Filho, não. Ele veio e eu o abençoei. Levou toda a bênção do primogênito. Porque quando se lança a bênção do primogênito, se lança toda sobre o primogênito. E não fica nada, não resta nada para outro dos filhos em relação a essa bênção do primogênito. Então, Isaac falou umas palavras de bênção para Esaú, mas não as da primogenitura. Podemos ver Jacó e Israel como um vencedor. Um vencedor pela fé, lutando e buscando e obtendo a bênção do primogênito. Isso nos ensina que a bênção do primogênito é preciso buscá-la, é preciso lutar por ela e é preciso obtê-la. E até obtê-la, a pessoa ainda tem que continuar lutando. Agora, Esaú, com lágrimas, buscou essa bênção que tinha perdido. Mas essa é uma bênção que não se recupera. E quando uma pessoa perde a bênção de Deus, por trocá-la pelos bens e coisas materiais, essa bênção não a pode recuperar. Jacó a obteve. Agora, vejam uma coisa. Sempre a bênção que Deus tem para esse tempo, sempre será dada a quem tem esse desejo de recebê-la. A quem busca, a quem luta por ela. Não importa o que tiver que lutar. Quem a perde, a perde. Quem a obtém e ninguém pode tirar. Mesmo que depois de obtê-la, tenha mais problemas do que tinha antes, como Jacó. Jacó, depois que obteve a bênção pela palavra falada do profeta correspondente para esse tempo, o seu irmão disse: quando meu pai morrer, eu mato Jacó, porque me fez esse negócio, um negócio sujo. Quem creu que estava fazendo um bom negócio, tomando uma comida pela primogenitura, foi Esaú.
que tomou, Jacó sabia que Esaú estava fazendo o pior negócio da sua vida. Mas Jacó sabia que quando uma pessoa faz um mau negócio para uma pessoa é um bom negócio para outra pessoa. Assim que para Jacó era o melhor negócio que estava fazendo. Agora, quando Esaú disse, quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Sua mãe escutou e disse a Jacó, agora, Jacó, lutaste no meu ventre. Não conseguiste nada, mas continuaste lutando quando saiu fora. Compraste a primogenitura de teu irmão e agora, com minha ajuda, conseguiste a palavra falada da bênção do primogênito, que é a confirmação diante de Deus da bênção que corresponde a essa pessoa. E quando essa pessoa recebe por fé e crê nela, e recebe essa revelação dessa palavra falada de bênção do primogênito, é dessa pessoa essa bênção. Mesmo que depois venham mais problemas, a Jacó vieram mais problemas, veio um tremendo aperto pela bênção do primogênito que tinha obtido pela palavra falada. Assim que sua mãe disse agora, o próximo passo é fugir. Vai à casa da minha família e lá te casas por lá, trabalhas por lá e não venhas para cá. Assim fez Jacó, foi fugindo e ficou Esaú. Aparentemente ficou com tudo, mas tudo terreno. Mas Jacó ficou com tudo celestial. Porque a Jacó, o que importava era o espiritual. Era o programa divino, a bênção do primogênito, correspondente para aquele tempo. Esaú teve a oportunidade de ser a pessoa que estabelecesse o povo onde Deus fosse o Deus deles e onde Deus estabelecesse a santa cidade de Jerusalém. Veja você, todas as bênçãos que estão dentro da bênção do primogênito. E aparentemente para Esaú não servia para nada a primogenitura. Mas sabem o que aconteceu com Esaú? O que diz o ditado, o provérbio que todos vocês conhecem. Ninguém sabe o que tem até quando? Ou ninguém sabe o que tem até que o perde. Isso aconteceu com Esaú. O povo descendente de Esaú seria o povo de Deus. Seria o povo com o qual Deus estaria trabalhando na terra e servindo a Deus e os escolhidos de Deus, a esposa do Cordeiro. Esse privilégio tão grande estava na bênção do primogênito que tinha que ser falada por um homem. Esse homem tinha dentro selada essa bênção do primogênito. Algumas pessoas saem buscando a bênção de Deus e não sabem que Deus sela dentro de um homem, do mensageiro, do profeta que Deus tiver para cada tempo, a bênção que ele tem para esse tempo. E as bênçãos que Deus tem para a eternidade vão se movendo e da parte de Deus e em Deus através de cada um dos mensageiros que ele envia. É
simples. O programa divino para receber a bênção de Deus, a bênção do primogênito, porque essa bênção do primogênito sempre esteve selada em um profeta, e de um profeta depois passa a outro profeta, e ele volta e lança essa bênção sobre o primogênito e assim passa de um a outro. Mas algumas pessoas estão buscando a bênção de Deus no céu e não podem chegar ao céu. E Deus a coloca aqui na terra, a sela na terra, em um homem, em um mensageiro. E quando chega o tempo para essa bênção ser dada, então Deus abre esse selo e é falada essa palavra, essa mensagem de bênção, da bênção do primogênito. Agora, vimos alguém que perdeu a bênção do primogênito, mas isso não nos enche de alegria que uma pessoa perca a bênção de Deus. Mas vimos outro que recebeu a bênção do primogênito, pois lutou por ela, a buscou e a conquistou. E desse sim que nós nos sentimos contentes, alegres, de que um homem lute por uma bênção divina e consiga essa bênção de Deus, mesmo que todas as coisas eram contrárias a que esse indivíduo fosse elegível para essa bênção de Deus, pois nem tinha nascido primeiro. Ele olhou as coisas que são, como que não eram, e as que eram como as que são, olhou as que eram. Seu irmão era o mais velho, primogênito, mas ele olhou como que isso não era assim, e que ele mesmo que era o último era o primogênito. As que não eram, ele não era o primogênito, mas ele se viu como primogênito. E como a vitória se obtém por fé, pela fé, ele estava lutando com o que todo filho de Deus tem que lutar, com a fé, que é a mão poderosa que agarra a palavra da promessa e a converte em uma realidade, para assim, mesmo que as circunstâncias se vejam contrárias. Assim que damos graças a Deus por esse vencedor, Israel. E aí não parou sua luta, mas adiante teve que lutar também com o mesmo Deus, o próprio Deus manifestado em um corpo teofânico. E o agarrou, se agarrou dele e não deixava ir e disse: não te deixo ir até que tu me abençoes. Vê, lutando com o próprio Deus pela bênção de Deus. Depois o anjo disse: qual é teu nome? Jacó. Não será mais seu nome Jacó, mas Israel. Nesse nome estava essa bênção. É a mesma bênção do primogênito passando nesta luta de Jacó por essa bênção, passando de etapa em etapa até se encontrar cara a cara com Deus. E Deus disse dele, ao dar esse nome, é príncipe com Deus. Por quê? Porque lutou com Deus e venceu. A única forma de lutar com Deus e vencer é pela fé. E lutar pelas bênçãos de Deus, para que Deus as cumpra, as dê a essa pessoa. E isso agrada a Deus. Se o que Deus quer é abençoar os seus filhos, mas a pessoa tem que lutar. Agora,
Temos outro caso. E é o caso de quem? O caso de quem estávamos lendo. Tem aqui o caso de outro que perdeu a bênção da primogenitura. E foi Rubem. Rubem perdeu a bênção da primogenitura e por isso foi lançada essa bênção a José e os filhos de José. E quando foi lançada a bênção a Rubem, foi dito: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Turbulento como as águas, não serás o mais excelente, pois subiste ao leito de teu pai. Subiste à minha cama e a contaminaste. E isso aconteceu muito tempo atrás, antes de chegar o momento de lançar a bênção do primogênito. Diz em Gênesis, capítulo 35 e versículo 22. Enquanto Israel habitava nessa região, Rubem foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube através da Escritura. Não se diz que Israel veio onde Rubem estava para guerrear com ele, mas que esperou até o momento em que ele tinha que lançar sua bênção sobre seus filhos. E, mesmo que não era a esposa amada de Jacó, a qual a esposa amada era mãe de José e mãe de Benjamim, ou seja, Raquel, esta era concubina e serva de uma de suas esposas. Mas, por fazer isso, vejam vocês, Esaú, por saciar um desejo terreno e suprir uma necessidade do corpo, perdeu a primogenitura. E Rubem, por saciar um desejo da carne, não soube o que significava diante de Deus e diante de seu pai, Israel, esse ato. Mas, quando chegou o tempo das recompensas, aí recebeu a recompensa, perdendo a bênção do primogênito. Deus não se esquece de nada, nem seus profetas. Encontramos que Deus é muito zeloso. Ele diz: não toqueis meus ungidos, ou os meus profetas. Agora vejam vocês que quando Deus tem um programa, Deus está vigiando esse programa e está vigiando as pessoas através das quais Ele vai cumprir esse programa. E qualquer que tente de alterar esse programa, que tente de tirar do caminho correto essa pessoa na qual Deus vai cumprir esse programa, se vê em problemas com Deus. Bom, vejam vocês como são as coisas no programa divino. Agora vamos ver outro caso de um que perdeu a bênção, uma bênção tão grande que depois buscou, desejou se arrepender, lugar para arrependimento, e não encontrou. E seu nome foi apagado do livro da vida. E
foi ao inferno. E vocês sabem de quem eu estou falando? De Judas Iscariote, que vendeu o Senhor Jesus Cristo, a pessoa mais importante que pisou neste planeta Terra. E depois que o vendeu, viu tudo o que estava acontecendo e então quis se arrepender. Devolveu o dinheiro que tinham lhe dado. Disse, eu pequei. Se reconheceu como pecador que tinha pecado. Eu pequei entregando esse homem, entregando o sangue deste homem. Devolveu o dinheiro. Mas isso não serviu de nada. Somente serviu para comprar uma propriedade onde enterrassem ele. Porque depois que a pessoa chega a certo lugar, não há lugar para Deus aceitar o arrependimento dessa pessoa quando perdeu a bênção que tinha. Não poderá recuperar a bênção que tinha. Assim que até seu nome foi tirado do livro da vida. Perdeu quem vendeu o Senhor. E não digo que todos os que perdem uma bênção, seu nome é apagado do livro da vida, mas há casos que até se chega ao nome da pessoa ser apagado do livro da vida. Agora, você me pergunta, e que bênção tinha Judas Iscariote? A bênção de ser um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, um dos ministros do Senhor Jesus Cristo. E o ministério que estava nele era um ministério tão grande, e ele não apreciou, não amou, não soube o que tinha, e vendeu seu mestre. Perdeu o ministério, perdeu a bênção de Deus, perdeu seu nome do livro da vida do Cordeiro, perdeu tudo por 30 peças de prata, por dinheiro. Vejam vocês que quando uma pessoa perde a bênção de Deus, a perde por obter algo terreno, algo perecível. Nos casos que falamos. Agora, a bênção de Deus não se pode perder. Quem a perde é a pessoa, mas a bênção de Deus continua. E então, é dada essa bênção a um que estiver buscando com fé, pela fé, e que ame essa bênção de Deus. A bênção de Deus da primogenitura que Esaú perdeu, Jacó a obteve. A bênção de Deus da primogenitura que Rubem perdeu, a obteve José e seus filhos. A bênção de Deus que Judas Iscariotes teve e perdeu, a recebeu Saulo de Tarso. E com essa bênção de Deus, essa bênção de primogenitura, ele se tornou o mensageiro da primeira era da Igreja Gentia e quem estabeleceu a Igreja Gentia na ordem da segunda dispensação. Vê você o grande que era a bênção de Deus que estava em Judas Iscariotes? Caiu do ministério, mas foi colocado no ministério Saulo de Tarso. Sem essa bênção do primogênito, sem essa bênção de primogenitura que ele tinha,
que tinha recebido porque Judas Iscariotes perdeu, o Evangelho não teria chegado aos gentios. Não teríamos as cartas apostólicas de São Paulo. Não teríamos um conhecimento claro do Evangelho da graça, do Evangelho da segunda dispensação. E a raça humana teria um cristianismo judaizado, o qual aconteceu com os que ficaram em Jerusalém, com o apóstolo São Pedro. Porque Pedro não tinha essa bênção que estava em Judas Iscariote, a qual Judas perdeu, e Saulo de Tarso recebeu, e se tornou São Paulo, o apóstolo dos gentios, colocado por luz aos gentios. Vimos como uns perdem a bênção que têm e como outros que estão buscando essa bênção, que amam essa bênção, que não lhes importa sofrer, que não importa perder tudo que tem aqui na terra, lutam e obtêm a bênção de Deus. O apóstolo São Paulo disse: eu coloco tudo por esterco para ter Cristo, para ganhar Cristo. Vê? Perdeu tudo, mas ganhou a bênção de Deus. Sejamos como estes homens de fé, que amaram e lutaram, e buscaram e obtiveram a bênção de Deus. Estamos vivendo em um tempo muito grande e muito importante para cada um dos filhos de Deus. Um tempo em que há uma bênção gigante da parte de Deus para os filhos de Deus. E principalmente para aqueles que têm a primogenitura. São os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Lutemos, busquemos e obtenhamos a bênção do primogênito, dos escolhidos, dos filhos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro. Sem poupar esforço, trabalho. Não importa o que tivermos que lutar, lutemos. Não importa o que tivermos que viajar, viajemos para estar no lugar da bênção do primogênito e escutar essa mensagem de bênção sendo falada. E com o coração cheio de alegria, nós recebermos essa mensagem de bênção do primogênito, o qual tem promessas de vida eterna. Não há outra mensagem como a mensagem de bênção, da bênção do primogênito. É a mensagem que chama e junta os escolhidos para lançar essa bênção, para colocar essa bênção por essa palavra falada no coração de cada filho de Deus. Estamos tipificados nos que lutaram e obtiveram essa bênção do primogênito. E neste tempo final, José, representando o Senhor Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e se sentou à destra do Pai, do Rei dos céus e da terra. E, sendo administrador de tudo criado por Deus, no tempo final,
no tempo em que a bênção do primogênito tem que ser falada para todos os primogênitos de Deus herdarem todas as bênçãos que estão na bênção do primogênito, as bênçãos que correspondem à terra prometida. O Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, se levanta do trono do Pai e toma os seus 2 filhos, como José tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para trazê-los ao profeta com a bênção do primogênito para ser falada, com a mensagem de bênção do primogênito. Assim o Senhor Jesus Cristo, no tempo final, no cumprimento da segunda vinda do Senhor, Ele toma ao seu Efraim e ao seu Manassés, os 144.000 e Efraim, os escolhidos, dentre os gentios, e os coloca no gozem espiritual, que é o monte de Sião, a era da pedra angular, para que recebam a mensagem de bênção do primogênito. Escutem essa bênção do primogênito sendo falada pelo anjo do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. A mensagem de bênção do primogênito, a mensagem de grande voz de trombeta, chamando e juntando todos os escolhidos para escutar e receber com todo o seu coração a bênção do primogênito. Começando por quem? Por Efraim. E assim diz que Jacó abençoou José, colocando suas mãos sobre Efraim primeiro e depois sobre Manassés, e abençoando a Efraim e a Efraim e a Manassés, abençoou José. E por isso diz, por essa causa disse, e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, estes jovens. O nosso corpo se vê de certa idade, mas quando olhamos através da promessa divina, olhamos que nós temos para viver eternamente um corpo eterno que somente estará representando de 18 a 21 anos. Por isso, esses jovens, o jovem Efraim, que são os escolhidos dentre os gentios. Por isso a bênção para Efraim é que estaria e seria entre muitas nações. Agora quero continuar lendo aqui para já ir concluindo com a bênção do primogênito. Diz, mesmo que José não estava de acordo, porque dizia, mas ele é o primogênito, mas Jacó sabia, tinha experiência, que quem nasce primeiro nem sempre recebe a bênção do primogênito. Porque
Deus atua conforme o seu programa. Portanto, Jacó, tendo recebido a bênção do primogênito sendo menor, colocou sua mão sendo menor, ele o menor, colocou sua mão direita, que é a que traz a bênção do primogênito, que é a que representa o poder de Deus, colocou sua mão direita sobre Efraim. Jacó, o menor, colocando sua mão direita de bênção do primogênito sobre o menor de José. E a esquerda sobre o maior, o mais velho. E assim abençoou. E mesmo que José quis mudar a coisa, Jacó disse, eu sei que este é o menor, o mais novo, e sei que este é o maior, o mais velho, mas Deus cruzou minhas mãos e os abençoou nessa forma. A bênção maior caiu sobre quem? Sobre Efraim. Colocou primeiramente a mão de bênção, que é a mão direita, que é a mão da bênção do primogênito sobre Efraim, sobre o menor, que representa o grupo dos escolhidos dentre os gentios. Gostariam vocês de ver essa mão direita sendo colocada sobre Efraim, sobre o grupo dos escolhidos dentre os gentios? O anjo forte, em Apocalipse capítulo 10, desce sobre a terra depois que abriu o título de propriedade. O livro selado com 7 selos, o tomou e o abriu no céu. Esse é o livrinho que traz a bênção do primogênito. Esse é o livrinho que traz a bênção da herança dos filhos de Deus. Esse é o título de propriedade. E o traz aberto em sua mão, Apocalipse capítulo 10, desce sobre a terra e o entrega a um homem, para que esse homem profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E ele entregue esse livrinho. Entregue esse livrinho que está na mão direita. Esse livrinho que é o livrinho da bênção do primogênito, que vem na mão da bênção do primogênito, da mão direita do Senhor Jesus Cristo, em sua segunda vinda. E o coloca sobre Efraim, sobre o grupo dos escolhidos entre os gentios, encabeçado no anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí está colocando a mão de bênção e lançando a bênção do primogênito, à medida que vai dando a mensagem do título de propriedade, à medida que vai dando a mensagem dos 7 trovões de Apocalipse, à medida que vai dando a mensagem de grande voz de trombeta, a mensagem da trombeta final, que antecede a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Porque essa mensagem de trombeta final, ou grande voz de trombeta, vem proclamando, vem colocando a bênção do primogênito sobre Efraim, o grupo dos escolhidos gentios primeiramente, e depois sobre o grupo dos escolhidos hebreus. O grupo dos escolhidos gentios está formado pelos escolhidos dentre os gentios da era da pedra angular e os escolhidos dos gentios que partiram no passado, onde também entraram um grupo de hebreus, onde estão os apóstolos do Senhor e os crentes que viveram na terra de Israel. Assim que em breve a mão esquerda será colocada sobre Manassés.
e será falado, será dada a mensagem de bênção, porque foi compartilhada a bênção divina sobre Efraim e sobre Manassés, mas o menor seria o maior. E o menor, ou o maior seria o menor. E o maior serviria ao menor. Ou seja, Manassés serviria a Efraim. Israel, os 144.000 servirão ao Efraim espiritual, que é a esposa do Cordeiro, no reino de Deus. Assim será na terra prometida, pelo milênio e por toda a eternidade. Nos preocupamos, buscamos, lutamos e obtemos a bênção do primogênito. A mensagem da bênção do primogênito. Vimos que a mensagem de grande voz de trombeta, a mensagem da trombeta final, a mensagem da era da pedra angular, a mensagem dos 7 trovões apocalípticos, a mensagem do 7º selo, a mensagem da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, com seus anjos, chamando e juntando todos os escolhidos com grande voz de trombeta, é a mensagem da bênção do primogênito para cada um de nós. Pelo qual damos graças a Deus. Quando líamos a Bíblia e encontrávamos que seriam juntados os escolhidos com grande voz de trombeta, dizíamos: eu quero e desejo e buscarei essa trombeta, essa grande voz de trombeta que estará juntando os escolhidos. E eu desejo escutar essa grande voz de trombeta, desejo escutar essa trombeta final que antecede a ressurreição dos mortos, essa trombeta final, essa voz do Filho de Deus que chama os mortos em Cristo à ressurreição e chama os escolhidos neste tempo final e os junta para receber a bênção do primogênito, para receber essa mensagem de bênção do primogênito, para que possa se materializar a bênção do primogênito, da transformação dos nossos corpos prometida para nós, na bênção do primogênito e confirmada na mensagem da bênção do primogênito. Tudo isto está na era da pedra angular. Tudo isto está em nossa era. Tudo isso é a mensagem que recebemos. Nela estão todas as bênçãos do primogênito para cada um dos que recebem essa mensagem de bênção do primogênito. Que Deus continue abençoando-nos com a mensagem da bênção do primogênito. E em breve, todos tenhamos materializadas todas essas bênçãos que são faladas na mensagem da bênção do primogênito, a mensagem da era da pedra angular, a mensagem de grande voz de trombeta, a mensagem do Senhor Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro enviado para
dar testemunho dessas coisas. A mensagem da bênção do primogênito. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma noite feliz com as bênçãos do primogênito na mensagem da bênção do primogênito. Lute, se esforce, seja valente e continue buscando todas essas bênçãos que estão na bênção do primogênito. E todas elas, vocês e eu também, as receberemos, recebendo a mensagem da bênção do primogênito. Apreciemos o que recebemos. Nunca menospreze, como Esaú, o que você recebeu. Porque se Esaú, depois que menosprezou e vendeu por algo terreno, depois não pôde retroceder o programa divino. Nenhuma pessoa que menospreze a bênção do primogênito terá direito à bênção do primogênito. Assim que, com temor e reverência, sirvamos a Deus, caminhemos em seu programa, em sua palavra, e todas as bênçãos do primogênito faladas na mensagem da bênção do primogênito se materializarão a cada um de vocês e também a mim. Para mim, nessa noite, foi uma experiência muito grande. Essa mensagem da bênção do primogênito. E espero que vocês, com a ajuda de Deus e a teofania de vocês, atuando a favor de vocês, vocês possam compreender a bênção tão grande que Deus nos deu neste tempo final. E possamos compreender que tudo o que fizemos para escutar a mensagem, todo o esforço que fizemos, ano após ano, para estar escutando a mensagem, não é de comparar com a bênção tão grande que temos na mensagem da bênção do primogênito. Essas bênçãos faladas na mensagem da bênção do primogênito, na mensagem da Era da Pedra Angular, se materializarão em cada um daqueles que receberam e os que ainda faltam por receber essa mensagem de bênção. Se materializarão todas essas bênçãos faladas. Para mim é um privilégio muito grande poder falar essas bênçãos que Deus tem para você e para mim, na bênção do primogênito. Que Deus nos ajude e que cada um de nós façamos nossas as palavras que disse Moisés
a Josué. E que também Deus diretamente disse a Josué: esforça-te e seja valente. Não temas, nem desmaie, porque eu estarei contigo. E eu irei onde quer que tu fores. Pois claro que irá conosco, onde quer que formos, porque Ele está em nossa era, e aí nós estamos, e Ele está aí conosco, se manifestando, manifestando Sua glória, manifestando a bênção do primogênito. Na mensagem da bênção do primogênito. Não encontro palavras para concluir esta mensagem da bênção do primogênito. Portanto, somente poderei dizer: continuaremos em outra ou outras ocasiões falando na mensagem da bênção do primogênito, para que possamos ver e compreender a bênção tão grande que nos correspondeu como o Efraim espiritual de Deus. E o Jacó, ou Israel espiritual. Vê você que o Israel literal ganhou, levou a primogenitura, e o Israel espiritual também leva a bênção do primogênito. E o Israel literal, 144 mil também receberão essa bênção, mas depois que nós a tivermos recebido. Assim que damos graças a Deus pela bênção do primogênito e pela mensagem da bênção do primogênito, e por Ele ter predestinado que nós fôssemos os primeiros em receber a mensagem da bênção do primogênito. E depois os demais receberão suas bênçãos. Depois Israel receberá 144 mil a bênção do primogênito também para servir a esposa do Cordeiro, e depois o resto dos filhos de Deus. Durante a eternidade receberão essas bênçãos. Mas primeiro tem que receber os que estão vivos essa bênção do primogênito em forma de mensagem, palavra falada da bênção do primogênito, para que possa materializar depois. Por isso é tão importante fazer como José, estar no lugar onde vai se falar a bênção, a mensagem de bênção do primogênito, para poder escutar essa mensagem de bênção do primogênito, que todos nós sabemos que é a mensagem de grande voz de trombeta, a mensagem da era da pedra angular. Agora podemos perceber por que Deus, através dos seus mensageiros, nos disse que não percamos nenhuma atividade onde se esteja falando, dando a mensagem da bênção do primogênito. Esaú não esteve quando estava sendo dada essa bênção e não pôde recebê-la. Essa é a notícia que posso dar para os que não estiverem escutando a mensagem da bênção do primogênito. Mas Jacó esteve no momento que foi dada e recebeu essa bênção. E nós, o Jacó espiritual e o Efraim espiritual, estamos no lugar onde se fala, onde se dá, onde é dada a mensagem da bênção do primogênito. Mesmo que as demais pessoas não saibam,
O importante que é para nós, o importante é que nós, sim, saibamos, o apreciemos, o busquemos e a recebamos. E para isso está em filmes, fitas de vídeo, e está também em folhetos e em fitas magnéticas. E também, quando se fala ao vivo, aí também está a mensagem da bênção do primogênito. Primeiro se fala ao vivo e depois fica tudo pronto, tudo gravado para percorrer todos os lugares onde estiverem os filhos de Deus, a semente de Deus, porque chegará a mensagem da palavra falada da era da pedra angular, chegará a toda a semente de Deus. E são reunidos por essa mensagem todos os filhos de Deus para receber a bênção de Deus. Começando com a bênção de quem? Do primogênito. Por isso, não dizemos como algumas pessoas dizem algumas vezes. Eu deixo que as pessoas continuem escutando e continuem assistindo. E depois, por último eu entro. Quando Esaú entrou por último, Isaac disse: a bênção já seu irmão levou. Quem esteve aqui para escutar essa bênção quando eu a lancei. Mas não há outra bênção. Há outras bênçãos, mas é preciso passar por outras etapas e pela grande tribulação para o resto dos filhos de Deus. Os primeiros são os que têm a promessa da bênção do primogênito, a bênção onde está a ressurreição e onde está a transformação dos nossos corpos, para não passar pelo aperto ou grande tribulação. Teremos um pequeno aperto, mas isso não é de comparar com a bênção do primogênito que nós estamos levando, como Jacó levou e como José levou e seus dois filhos, Efraim e Manassés. E como São Paulo a levou quando deixou tudo por ter a Cristo. Assim que é tão grande a bênção que Deus nos deu, que podemos dizer as cordas nos caíram em lugares deleitosos. Em que lugares? No lugar da bênção do primogênito. E grande é a herança que nos correspondeu, a herança do primogênito, prometida para os primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Bom, nosso irmão Bermudes nem espreita, não sei se está aqui, nem se está ali. Está à direita. Assim que, por aqui o temos, mas o importante é estar à direita, no espiritual. Estar à direita, sob a mão direita do anjo forte, com o livrinho aberto em sua mão, revelando aos seus filhos os mistérios do reino de Deus neste tempo, por meio do seu anjo mensageiro. Tudo simples para as pessoas simples que são os escolhidos de Deus.